Oi, gente! Vamos falar hoje de mineração na América Portuguesa. É um assunto que eu acho bem legal e também é um assunto que costuma aparecer bem nas provas, então vamos lá. Beleza! Como começou aí, então, o ciclo da mineração? O que acontece? Quando os holandeses foram expulsos, né, que a gente viu na aula passada, a economia que era mais baseada no litoral, as atividades econômicas que eram mais baseadas na área litorânea, como a economia açucareira, elas entraram em declínio. Então, o que aconteceu? Portugal, que já estava fragilizado economicamente pelo fim da União Ibérica, estava precisando de uma nova atividade econômica. Então, o que a galera começou a fazer? Bom, vamos procurar pelo ouro, né? Que poderia ser uma nova atividade econômica aí, que poderia nos tirar dessa situação de decadência. Então começa a aumentar bastante a procura pelo ouro. E quem que vai atrás desse ouro? São os bandeirantes paulistas. E eles finalmente acham ouro na região, que a gente conhece hoje como Minas Gerais, em 1696. Esse ouro que eles acham, ele era encontrado na forma de ouro de aluvião. Ouro de aluvião é aquele que tem o Vale dos Rios, aí o pessoal passa a peneira e aí, pega o ouro, ele em formato de pozinho, ele vem misturado na água, você peneira, você acha o ouro em formato de pó. E o que acontece? Quando a notícia de que foi encontrado ouro na colônia se espalha, a galera fica meio doida, porque, tipo assim, Portugal estava num cenário de decadência econômica, então a galera pensou, putz, vamos para essa região porque acha que vai ter um sucesso ali, uma atividade econômica ali que seria a mineração. Então a galera com a esperança ali de enriquecer, a galera começa a deslocar para a região das minas. Então, um intenso deslocamento populacional começa a acontecer em direção às minas, que a gente fala da corrida do ouro. Então, uma galera, tanto aqui de outras partes da colônia, tanto de Portugal, começa a sair e vem em direção às minas. Ok? Isso aí é o início. Agora, falando um pouquinho de legislação, porque você pensa, um tanto de gente aqui. Então, assim, para o negócio não virar uma bagunça total, sair do controle, a coroa portuguesa, então, tentou organizar essa atividade por meio de algumas leis. E é interessante notar que o ouro, como eu acabei de falar, só foi encontrado em 1696. Só que desde 1603 já tinha uma lei para regular a atividade do ouro. Então, o que era essa lei? Era o Regimento das Minas. O Regimento das Minas, ele permitia a livre extração do ouro, ou seja, se eu encontrasse ali uma jazida de ouro, eu poderia retirar ali livremente. Só que tudo que eu retirasse de ouro, eu teria que pagar 1/5 dessa parte para a coroa em forma de imposto. Então, até então, essa era a única regra. Então, para vocês verem que interessante, que desde antes de encontrarem ouro, já tinha uma lei já para regularizar essa atividade. Então, assim, Portugal já estava na expectativa de encontrar ouro há muito tempo. Né? Então, eles finalmente acham no finalzinho, 1696, mas para vocês verem que já tinha uma legislação específica para isso. E aí, beleza. Então, o Regimento das Minas foi a primeira forma de tentar regularizar essa atividade da mineração. Só que o que acontece? Como eu falei, muita gente foi em direção às minas. Então, a galera começou a contrabandear ouro, até porque ele, por ser em pó, era mais fácil, contrabando, etc. Então, para amenizar essa situação, a coroa criou um novo órgão. Esse órgão era a Intendência das Minas. Ele era como se fosse uma representação da coroa aqui na colônia. Então, ele respondia à coroa portuguesa a todos os assuntos referentes à mineração. E esse órgão acabou criando mais outras leis para deixar a mineração mais regularizada, para não deixar virar aquela bagunça que estava até então, por conta de só ter o regimento das minas, a galera estava extraindo, não pagando o imposto devido para a coroa, não pagando o quinto. Então, aí, acharam melhor criar uma nova legislação ali para controlar a mineração. E aí, além do quinto, que já existia, que era 1/5 da parte do ouro que deveria ser paga à colônia, também instituíram a divisão das jazidas em datas. O que eram as datas? Por exemplo, suponha que eu tivesse achado uma jazida de ouro.
E aí é um terreno grande. Só que aí eu teria que comunicar a coroa que eu achei essa jazida. E no que eu ia comunicar a coroa, essa jazida que eu achei ia ser dividida em vários lotes de terra, digamos assim, vários lotes. Então, um lote eu poderia escolher como meu e o restante seria distribuído para outros mineradores. Então, essa jazida aí seria dividida em várias datas. Uma data seria minha, eu poderia escolher qual seria essa data, e o restante seria para outros mineradores, que a coroa fazia essa distribuição. E também tinha outro imposto que era conhecido como captação. A captação era um imposto que era equivalente ao quanto de escravo você tinha. Ou seja, se você tinha 20 escravos, você ia pagar um valor de imposto referente à coroa que fosse proporcional a esses 20 escravos. Então, a captação era um imposto proporcional à quantidade de escravos que você tinha trabalhando ali na mineração. Beleza, só que o que acontece? Mesmo com todas essas leis que a coroa tinha criado, a galera continuou contrabandeando ouro, então não resolveu esse problema. Então a coroa aí, para evitar essa sonegação de imposto que estava tendo, aquela galera não estava querendo pagar esse imposto do ouro, eles criam em 1719 as chamadas casas de fundição. O que eram essas casas de fundição? Elas pegavam o ouro em pó, transformavam em barra, né, fundiam em barra, e aí esse ouro fundido em barra, ele recebia o lacre real da coroa portuguesa, né, para mostrar ali que estava devidamente dentro da lei, legalizado, atividade certinha. E aí ele tinha o seu peso, o valor, e ele era quintado, né? Então, desse ouro fundido, eles pegavam um quinto que cabia à coroa portuguesa, e aí depois disso você poderia ali comercializar o seu ouro. Tá? Beleza. Então, falando um pouquinho além do ouro, a gente fala muito do ouro e esquece que também outros tipos de minerais foram encontrados na região nessa mesma época. Um desses minerais era o diamante. Só que o diamante ele tinha mais particularidades em relação ao ouro. Ele foi encontrado pela primeira vez num lugarzinho chamado Arraial do Tijuco, em 1729, ele também é na região das Minas. E quando ele foi encontrado, a coroa, né, sabendo que o diamante é um mineral muito valioso, eles cercaram a região para fazer diferente do ouro, porque no ouro a galera podia ir ali até a região das Minas e começar a explorar. Então, para evitar isso, até porque o diamante tinha um valor comercial muito mais alto, a coroa resolveu criar o Distrito Diamantino. Esse Distrito Diamantino era cercado e somente pessoas que autorizadas da coroa podiam acessar essa área. E aí, como que era feita a extração do diamante, né, que já era mais diferente do ouro? Era estanco régio, ou seja, a coroa tinha um monopólio. Então, só cabia ali a coroa. Então, a coroa cedia o direito de exploração aos chamados contratadores. Então, eles tinham o direito de explorar o ouro, só que eles também tinham que pagar o imposto inicial ali para a coroa, e era um imposto de um valor muito elevado. E aí, se eles encontrassem um diamante, se eles vendessem esse diamante, 50% do valor eles tinham que pagar à coroa portuguesa. Então, era mais ou menos isso. Não tinha muita regra além disso. Beleza. Agora, sobre a sociedade, é interessante notar que quando acontece a parte da mineração, a sociedade colonial ela se modifica um pouco, porque por causa da mineração ela adquire novas particularidades. Então, primeiro, que por conta da mineração, por conta desse intenso fluxo populacional, muitas pessoas começaram a ir na região das minas, o que surgiu os primeiros arraiais, né? Arraiais eram núcleos de povoamento. Esses núcleos de povoamento, posteriormente, deram origem às cidades mineiras que a gente conhece hoje, como Ouro Preto, São João del Rei, Sabará, etc. Essas cidades ali dessa região mineradora, que eram dessa região mineradora. E, como foi muita gente para lá, surgiu a necessidade de desenvolver uma economia interna, ou seja, uma economia voltada para suprir ali a população que se encontrava na região das minas.
Então começou a ter atividades mais voltadas ao abastecimento das regiões mineradoras, porque até então o Brasil era mais concentrado em fazer atividades voltadas para a exportação. E por conta da região da mineração ali, a gente começou a diversificar a nossa economia para deixar ela de uma forma a atender internamente aqui também, não só voltada apenas para o comércio externo. E bem, uma dessas atividades ali que abasteciam as regiões das minas era a pecuária, que era praticada ali no Centro-Sul, na região do Mato Grosso, ali, região mais do Rio Grande do Sul, e esse gado abastecia as regiões mineradoras, era uma das atividades econômicas ali voltadas para o mercado interno. E como que era essa pirâmide aí social da sociedade mineradora? Na base tinha os escravos que faziam, majoritariamente a extração do ouro era feita por escravos. Aí acima tinha os homens livres pobres, que eram aqueles que eram livres, seja porque eram escravos que conseguiram a alforria, ou era porque eram homens livres pobres, etc. Mestiços, caboclos. E aí também surge uma nova camada na sociedade mineradora, é por isso que ela tem essa diferença em relação às outras, que é a classe média. A classe média eram advogados, médicos, dentistas, eram pessoas que recebiam ali, faziam ali uma atividade remunerada, né, para atender essa população das minas, para atender a necessidade ali da população local. E na base tinha os ricos, né, que eram os grandes mineradores, pessoal vinculado à coroa portuguesa, pessoal que trabalhava na parte da política, administrativa, etc. Alto clero, por exemplo. Na região mineradora, também é legal notar que desenvolveu toda uma cultura própria. Então, na época da mineração, foi uma época muito propícia a um desenvolvimento, assim, intelectual, começa a ter um movimento intelectual muito mais forte do que se tinha antes. Então, o que acontece? A elite começa a mandar os seus filhos para estudar na Europa. E quando eles voltavam, eles já vinham com um pensamento intelectual muito mais diferente do que se pensava antigamente. Então, aí que a gente começa, a partir da formação dessa nova elite intelectual, começa a ser questionado o domínio português. Então, a galera vem, estuda na Europa, volta com novas ideias, né, inspirado pelos pensadores europeus, pelos pensamentos filosóficos que aconteciam nas universidades europeias. Eles voltavam para cá, eles começavam, assim, a contestar a presença portuguesa na coroa. Então, a época da mineração não foi só uma época de grande atividade econômica, foi também uma época de grande efervescência cultural. Então, assim, começou a se ter uma maior preocupação em relação à cultura, né, ao intelecto, ao pensamento crítico. E aí, aliado a essa nova forma de pensar, surgiram também dois grandes movimentos culturais, que é o arcadismo na literatura e a arte barroca. O arcadismo, acho que vocês vão ver com mais detalhes, se vocês já viram, mas vão ver na parte de literatura. Mas era assim, basicamente eram poetas que prezavam a vida do campo, a vida simples, né? E, inclusive, esses poetas, grandes nomes, eu não tô me lembrando agora, mas tem um desses poetas que, inclusive, depois, quando acontece a Inconfidência Mineira, que a gente vai ver mais um pouquinho adiante, ele era um poeta arcade e ele acaba sendo vítima ali depois que acontece o fim da Inconfidência Mineira, ele é um dos principais nomes envolvidos ali. Aí depois ele é deportado para uma colônia africana de Portugal, etc. E aí depois acho que vocês vão ver com mais detalhes na aula de literatura. É bem legal essa história. Quer dizer, é triste, né? Mas é uma história interessante, assim, por conta de todo esse período histórico que a gente estava passando, né? Do arcadismo, da mineração, etc. E também tinha a arte barroca. A arte barroca, ela começou lá em Portugal, só que no Brasil ela teve um movimento um pouquinho tardio, mas ela chegou aqui na época da mineração, porque na época da mineração, por conta da grande circulação de riquezas que se tinha aqui, do acúmulo de materiais preciosos, etc., começou a se querer mostrar essa opulência ali dessa região, essa riqueza.
Então, como aqui no Brasil se tinha, né, a presença muito forte do catolicismo, o catolicismo influenciou muito na arte barroca. Então, predominantemente, a arte barroca é encontrada muito em igrejas, em obras católicas, né? E tem um grande nome que é o Aleijadinho. Então, essas artes barrocas, elas eram marcadas por uma grande riqueza de detalhes, detalhes feitos em ouro. Então, assim, não poupavam despesas realmente para ter toda essa opulência ali da região mineradora, etc. Era o auge ali da mineração. Então, era a época que a mineração ali estava mais dando, gerando riquezas ali para a região das minas. Mas, o que acontece? A mineração, apesar dela ter tido uma atividade que foi quase um fenômeno, assim, né? Muita gente saiu da sua região para vir para cá, etc. Acontece que, da mesma forma que ela começou assim do nada, ela também acabou assim, não teve um auge muito grande. Por quê? Porque a forma de extrair, primeiro que a forma de extrair o ouro era muito rudimentar. Segundo, que as próprias jazidas acabaram esgotando, né? Porque, pensa, durante um período foi uma exploração muito intensa, então, assim, não tinha mais depois do o que explorar. Então, acaba que as jazidas vão acabando esgotando. E outra coisa também que contribui para o declínio é o que a gente chama aí, no momento de mercado, como derrama. O que era a derrama? Quando o ouro já estava mais no declínio, no finzinho do ciclo da mineração, a coroa portuguesa já não estava mais arrecadando o que ela arrecadava no auge. E isso é óbvio, porque assim, se não tinha de onde tirar o ouro, como que você vai pagar o imposto para a coroa? Porque você pagava o imposto da coroa com aquilo que você extraía de ouro. Se você não estava conseguindo mais extrair, não tinha mais como você pagar para a coroa portuguesa. Só que a coroa portuguesa não entende muito bem isso. E ela quer continuar tendo o mesmo lucro que ela tinha quando a mineração estava no auge. No auge. Então, assim, isso acaba não dando muito certo, porque a coroa começa a forçar as pessoas a pagar os impostos que elas tinham atrasados, numa tentativa ali de continuar lucrando, mesmo que ela lucrava na época do auge do ouro. Então, a coroa autoriza a guarda real a forçar as pessoas a pagarem os impostos. E aí ela cria até um nome especial para o exército real que fazia essa atividade ali de cobrar o pessoal, que era Regimento dos Dragões. O que acontecia? Esse regimento dos dragões, ele ia na casa das pessoas que estavam devendo impostos atrasados para a coroa, e aí, se a pessoa não tinha como pagar, o que era bem comum de acontecer, porque se a pessoa não estava mais estranha, não tinha mais de onde ela tirar o dinheiro para pagar o imposto, esse regimento dos dragões era autorizado a pegar bens pessoais da pessoa, como casas, posses, objetos de valor. Então, eles eram autorizados a pegar esses bens se a pessoa não tivesse ali condições de pagar. Então, eles tinham essa autorização ali, se a pessoa não tinha como pagar o imposto, e a pessoa acabava tendo o seu imposto ali pego pela coroa portuguesa como uma forma de pagamento dessa dívida que ela tinha com a coroa. E aí, com a crise na economia, porque o comércio do ouro decaiu, e a ampliação da fiscalização. Então, somou dois fatores ali, né? Que foi a crise econômica e a coroa portuguesa, que não aceitou que o ouro já não estava mais o que era antes, que o ouro já estava em declínio. A coroa portuguesa, que não aceitou e começou a impor uma fiscalização ainda mais rígida através da derrama, forçando o pessoal a cobrar, a pagar imposto, sendo que eles não tinham. Então, somando esses dois fatores, começou ali, na época da mineração, a aumentar um sentimento anti-coroa. O pessoal começou a questionar a presença da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, a gente vai ver isso, que isso se reflete na Inconfidência Mineira, nas outras revoltas coloniais que a gente vai estudar depois. Mas, assim, ali a gente pode dizer que foi uma base ali para aumentar o sentimento de contestação da presença portuguesa aqui no Brasil. Além disso, a mineração
foi uma atividade econômica que marcou muito, assim, ela provocou muitas mudanças na estrutura colonial, não só na questão da sociedade, mas também na colônia assim como um todo. Por exemplo, antes, quando a gente tinha o comércio de açúcar, os engenhos eram na faixa litorânea. Então, o restante do Brasil era meio que assim, deserto, porque a galera concentrava atividade econômica no litoral e o restante não era explorado. Então, como a região das Minas já era mais no interior do Brasil, quando a galera começou a se deslocar para aquela região, já começa uma interiorização da colônia. Então, também a mineração foi um dos principais fatores que ajudou a interiorizar a colônia, né? A chegar a áreas que até então não eram ali povoadas. Além disso, na outra aula a gente já tinha comentado que durante a época da União Ibérica, o limite do Tratado de Tordesilhas já não foi meio que respeitado, porque quando Portugal e Espanha eram uma única coroa, né, uma ibérica, a galera já não respeitava essa divisão por conta de ser, digamos assim, uma única coroa. Então, o que era a Espanha, a galera que estava aqui na parte de Portugal, no território brasileiro, começa a ultrapassar bastante esse limite do Tratado de Tordesilhas. E com a mineração isso também continua ocorrendo. Então, o que se tinha feito lá no começo da colonização, essa divisão do Tratado de Tordesilhas, já não era mais respeitado. Então, o que nem era mais território, o que nem era território português inicialmente, passa a ser, porque a galera passa a ir muito além do Tratado de Tordesilhas. E a mineração foi um dos fatores que ajudou também a ultrapassar esse limite. Outra transformação também que acontece é em relação à economia. Porque quando a gente tinha o comércio açucareiro, era muito mais voltado ao interesse externo. Não se tinha ali uma necessidade econômica de suprir o mercado interno. Os pensamentos ali econômicos eram mais voltados para suprir as demandas do mercado externo. Então, quando acontece mineração, que surgem as primeiras cidades, os primeiros núcleos de povoamento, quando se tem uma necessidade de abastecer essas regiões mineradoras, o mercado interno ele começa a se ampliar bastante. Então, a mineração foi um dos principais fatores que ajudou na ampliação, na diversificação desse mercado interno. Por quê? Porque era necessário ter serviços, né, como serviços médicos, serviços de advogados, era necessário ter alimentação, né, como a pecuária, também uma agricultura ali mais voltada para abastecer a galera ali das regiões das minas. Então, por conta disso, a economia passou a não ser mais voltada só para suprir o mercado externo, mas também para atender as demandas de quem já estava aqui na colônia. Outra também questão foi o surgimento das cidades, né? Porque por conta dessa intensa deslocamento populacional das pessoas em direção à região das minas, ali foi uma das primeiros núcleos começou a surgir os primeiros núcleos de povoamento. Esses primeiros núcleos de povoamento, esses primeiros arraiais, depois eles foram se fundindo e formando cidades. E também, como eu acabei de citar no outro slide, além de tudo essas transformações, começou a se fortalecer ali o sentimento de começou a contestar a coroa portuguesa, tipo, nossa, a coroa está aqui, a gente que gera as riquezas, mas a coroa que fica com a maior parte do lucro. Então a galera começou a contestar a presença portuguesa aqui na região. Nascimento agrícola. Esse termo é até controverso, assim, porque a agricultura nunca deixou de ser uma atividade importante aqui no Brasil. Mas, digamos assim, o renascimento agrícola foi um período em que se seguiu após a crise na mineração. Então, quando a mineração entrou em declínio, a galera pensou de novo, a gente precisa de uma nova atividade econômica, porque a gente está em decadência novamente. E assim, a agricultura nunca deixou de ser importante. Paralelo à mineração, as atividades agrícolas continuaram existindo. Só que a agricultura já não recebia os mesmos investimentos que ela recebia na época ali, por exemplo, do período açucareiro. Então, ela já não era a principal fonte ali de atração econômica. Mas o que acontece? Com o fim da mineração, a galera volta a investir na agricultura. Inclusive, novas
culturas agrícolas começam a surgir também, além do açúcar, porque o açúcar nunca deixou de ser plantado, né, de ser cultivado até hoje, o açúcar é cultivado, e é uma das principais culturas agrícolas do Brasil. Mas, paralela à mineração, a agricultura sempre existiu. Só que acontece que, após o fim, ela volta ali a, de novo, ser o principal foco de investimento econômico. Então, qual que foi alguma das culturas ali que começaram a receber esse investimento? A primeira foi o algodão, porque paralelo a essa época da mineração, é até legal a gente pensar, né? Porque às vezes a gente, na história, a gente acaba estudando os movimentos, assim, no Brasil, está acontecendo mineração, mas às vezes a gente esquece que também, paralelo a isso, outros movimentos históricos em diversas partes do mundo também estavam acontecendo, né? Então, para fazer linkar esses vários movimentos históricos, primeiro com o algodão. Naquela época, né, 1700, finalzinho ali, 1780, 79, os Estados Unidos, né, era a colônia da Inglaterra. E a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, pela primeira Revolução Industrial. E o foco da Inglaterra na primeira Revolução Industrial, que uma das principais atividades era a atividade têxtil. E a Inglaterra precisava de algodão. E quem plantava esse algodão eram os Estados Unidos. E o que acontece? Os Estados Unidos queriam a independência da Inglaterra, né, que começa a chamada Guerra das 13 Colônias. Então a Inglaterra corta relações com os Estados Unidos. E aí o que acontece? O Brasil vê nisso uma oportunidade. Porque pensa, se a Inglaterra cortou relações com os Estados Unidos, quem produzia o algodão para abastecer as indústrias têxteis eram os Estados Unidos. E aí a Inglaterra não tinha mais de onde arranjar esse algodão. E aí o Brasil vê essa oportunidade e começa a plantar algodão. Então, o algodão foi uma das outras culturas ali agrícolas que começam a ser plantadas no Brasil e acaba também gerando já uma diversificação agrícola também. Já não era mais só açúcar, também já tinha outros tipos de culturas. Então, o algodão aí é plantado e ele começa aí a ser vendido para a Inglaterra usar nas suas manufaturas, nas suas produções têxteis. Aí depois vem o tabaco. O tabaco ele começou a ser plantado também porque ele era um produto utilizado no escambo. Então, quando o pessoal do comércio negreiro ia conseguir mais escravos no litoral da África, eles trocavam os escravos pelo tabaco. Então, era necessário ter bastante tabaco para o comércio negreiro continuar existindo. Então, a galera também começa a plantar o tabaco aqui na região, aqui no Brasil. O cacau, ele também passa a ser plantado ali no sul da Bahia. E o açúcar, né, que jamais deixou de ser um produto agrícola importante para a América Portuguesa. Então, depois que a economia açucareira, depois que a economia da mineração entra em declínio, a economia açucareira volta a receber novos investimentos. E por quê? Por conta que, eu não sei se vocês lembram, na outra aula, tinha falado que quando a Holanda sai do Brasil, eles passam a produzir açúcar nas Antilhas. Só que o açúcar que eles produziam nas Antilhas era um fruto da mão de obra escravizada. E aí acontece uma revolta de escravizados na Antilha muito grande. E isso faz com que a produção do açúcar diminua bastante, a produção desse açúcar que os holandeses produziam lá nas Antilhas e vendiam na Europa. E aí o açúcar volta a receber mais investimento. E aí os produtores aqui, os senhores de engenho aqui do Brasil, eles começam a vender bastante açúcar e o açúcar volta ali a assumir o seu papel ali de um produto de exportação para o mercado europeu, tá? Então, ele aproveita ali essa diminuição do açúcar holandês, que era o concorrente do açúcar brasileiro, e ele volta ali a ser um dos principais produtos de exportação. Agora, fazendo exercícios para fechar, essa aula foi rápida. Vamos lá. Esse primeiro exercício aqui tem um textinho. Eu vou ler aqui. A sede insaciável do ouro estimulou tantos a deixarem suas terras e meterem-se por caminhos tão rápidos como são das minas, que dificilmente se poderá saber do número de pessoas que atualmente lá estão. Mais de 30 mil homens se ocupam, uns em catar, outros em mandar catar o ouro nos ribeiros. Esse textinho também é interessante, né, da gente falar, que ele mesmo já
fala, né, dessa intensa migração ali populacional em direção à região das Minas. Inclusive, em 1720, o rei de Portugal da época, ele até proibiu o pessoal sair de Portugal para vir para cá, porque ele tinha medo de que muita gente viesse para cá e Portugal começasse a ficar meio que sem uma grande contingência populacional. Portugal já era pequeno, né? Então estava tendo um intenso fluxo migratório para cá. Então, em 1720, ele até proibiu o pessoal de sair de Portugal para vir para cá, em região Brasil. Então, ali falando, citando ali desse fenômeno da migração, que a galera vinha para cá, para a região das Minas, né, com a esperança de encontrar ouro, de enriquecer, né? E realmente poucos têm essa sorte, né, porque não são todos que acham ouro, etc. Mas enfim. Ali também mais de 30 mil homens se ocupam uns em Catar, então uma galera às vezes vinha e tentava achar o ouro ali sozinho, outros, né, os grandes mineradores, eles já tinham escravos para fazer isso, mas enfim. Sobre a pergunta... então tem um erro de português aqui, mas aqui. A situação histórica descrita evidencia a repartição equilibrada dos terrenos auríferos pelos coloniais. Não, né? Porque nem todo mundo recebeu jazidas para explorar. Então a gente não pode dizer que foi algo igualitário, porque nem todos tiveram a oportunidade de explorar o ouro. Então a alternativa está errada. B. A corrida do ouro, a esperança de enriquecimento fácil, sim. A corrida do ouro aqui que o pessoal veio, né, para cá, em direção, para tentar, na esperança de encontrar ouro, foi a primeira corrida do ouro da Idade Moderna. Então, já é denominado esse fenômeno ali desse intenso fluxo migratório em direção à região das Minas, já é denominado como a corrida do ouro. E a esperança do enriquecimento fácil, sim. Por isso, muita gente saiu de lá e veio para cá, esperando enriquecer. Então, essa é a alternativa certa, tá? Vou só ler as outras para comentar. C. A condição de igualdade entre senhores e escravos na busca do ouro, não. Porque se um escravo achava o ouro, ele não ficava com nada. Quem ficava era o minerador. Então, não tinha como manter ali uma condição de igualdade. Os escravos só faziam a parte de explorar o minério. D. A mineração como única atividade econômica da região. A gente também não pode afirmar isso, né, porque paralela à mineração, como até eu já citei, existiam outras atividades econômicas também ocorrendo, que naquela época não tinham destaque por conta de serem ofuscadas pela mineração, né, mas a gente não pode afirmar que não existiam outros tipos de atividades econômicas que ocorriam paralelamente à exploração do ouro. Agora, essa questão é interessante porque ela fala um pouquinho do que eu falei sobre o renascimento agrícola. Já se verificando nessa época a diminuição dos produtos das minas, viu-se o capitão Bom Jardim obrigado a voltar suas vistas para a agricultura. Seus vizinhos teriam feito melhor se tivessem seguido exemplo tão louvável, em vez de desertar o país quando o ouro desapareceu. John Melly, viagem ao interior do Brasil, principalmente aos distritos do ouro e diamantes, né? Referindo-se aí à região da mineração, do Arraial do Tijuco, da vida do Ouro Preto, que era a parte do ouro. Segundo as observações do viajante inglês, os efeitos imediatos da decadência da extração aurífera em Minas Gerais foram, né? Então ele está pedindo ali para a gente verificar quais foram os efeitos ali, que logo já foram notados quando a extração do ouro ali já foi entrando em decadência. A esterilização do solo mineiro e a queda da produção agropecuária. A gente pode falar que as jazidas realmente tiveram um esgotamento, as jazidas de minerais, mas a queda da produção agropecuária não. A produção agrícola quanto pecuária, ela continua existindo até hoje, então não pode falar que, né, caiu a produção agropecuária. B. A crise econômica e a consolidação do poder político das antigas elites mineiras. Realmente, teve uma crise econômica por conta do declínio da mineração, mas a consolidação do poder político das antigas elites mineiras, eu creio que a alternativa está um pouco equivocada, porque
A elite sempre foi elite, nunca deixou de ser elite, então falar que consolidou novamente, assim, não faz muito sentido. C. A instalação de manufaturas e a suspensão dos impostos sobre as riquezas. Não, porque manufaturas já é na parte industrial e nessa época o Brasil ainda não estava iniciando seu período de industrialização, isso vem depois, então a alternativa também não faz sentido. Alternativa D. A conversão agrícola da economia, esvaziamento demográfico da província. Então, né, como eu estava comentando ali do renascimento agrícola, a economia, depois do fim do período açucareiro, né, ela volta a se voltar mais para a agricultura. Então, a gente pode falar, assim, que a economia volta a ser mais voltada para a agricultura, né, para as culturas agrícolas, para esse comércio aí da agricultura e também da pecuária, de forma assim, não tão intensa como a agricultura, mas a pecuária também. Mas a agricultura ali sempre foi a principal ali, da economia brasileira. Inclusive é uma também das principais até hoje. E o esvaziamento demográfico da província, sim, também, porque quando o ouro entrou em crise, o pessoal começou a sair também da região, porque o ouro era o que movimentava ali, né? O ouro era o que movimentava ali aquela sociedade, que movimentava ali aquela economia. Então, quando o ouro deixa ali, né, entra em declínio, já não faz mais sentido continuar ali sem ter essa economia mineradora. Então, a galera começa a deixar aí a região das minas, vai em direção às outras regiões, etc. Enfim, essa é a alternativa correta, gente, alternativa D. E bem, esse é o último slide. Esse é o último slide. Essa aula de hoje, de mineração. Na próxima aula, a gente vai falar de revoltas coloniais, inclusive, né, da Inconfidência Mineira, que aí faz um link, né, tem essa total relação com a mineração. Eu tentei dar uma aula mais sintética, porque a gente está um pouco corrida também, por conta que já tem bastante assunto para tratar, a gente já está no meio bem perto do Enem, a gente está mais do meio do ano. Mas, enfim, gente, essa é uma aula bem resumida, tem os principais pontos que o vestibular pede, que então tem que destacar aí o que o vestibular acaba cobrando. E é isso, gente, e até a próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para mim no WhatsApp, eu estou lá no grupo do Rosa. E é isso, gente.